Olá, boa tarde. 4 horas mais 22 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para o lançamento da campanha Um Basta contra as fraudes nos combustíveis. Com a palavra, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Boa tarde. Vamos iniciar neste momento este evento de lançamento da campanha Um Basta contra as fraudes, promovido pelo RECAP. Então eu já gostaria de dar, em nome da Câmara Municipal de Campinas, dar as boas-vindas a todos que vieram acompanhar e apoiar essa importante iniciativa. Conosco na mesa, eu já queria cumprimentar Emílio Martins, que é o presidente do RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, na verdade o grande organizador desta campanha. Quero cumprimentar nosso amigo José Camargo Hernandes, presidente do Resan, diretor do FECombustíveis, que representa neste momento seu presidente, James Thorpe. Quero cumprimentar o Dr. Carlos Rodrigues Fátio, diretor executivo do Instituto de Combustível Legal, ICL. É uma alegria, uma honra recebê-lo aqui. Cumprimentar também Luiz Arraes, que é presidente da FEPOS Petro, do lado do Chico, nosso amigo aqui, presidente do Sindicato dos Frentistas de Campinas. Uma alegria tê-los. Cumprimentar o Dr. Fernando Bardi, diretor do DEINTER 2, aqui de Campinas. Uma honra para nós tê-lo aqui. Também cumprimentar o doutor Renato Nigro, juiz federal aqui de Campinas. Também um cumprimento a Eduardo Valdívia, vice-presidente do RECAP. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, vereador Paulo Búfalo, que está ali, vereador Gustavo Peta. E eu vi o Marcelo Silva, não sei se está na mesa, vereador Marcelo Silva. Também vereador Marcelo Silva, acompanhando e prestigiando este evento. Rapidamente, eu quero dizer que para nós da Câmara Municipal de Campinas, mais do que uma alegria de sediar esse evento, a gente entende isso como uma parte da nossa missão como uma instituição pública, como poder legislativo local, que além de elaborar e aprimorar a legislação nos vários setores, tem também o dever de fiscalizar o cumprimento e aplicação das leis. E dentro dessa perspectiva, é nosso dever também apoiar campanhas e iniciativas como essa, que na ponta visa garantir o direito do consumidor, né? Proteger o consumidor, combater as fraudes, as ilegalidades, e além de defender o consumidor, defender também a nossa economia, porque muitas vezes essas fraudes causam evasão fiscal, além do prejuízo que pode causar ao contribuinte, que é iludibriado, enganado pelo aquele anúncio de preço barato, muitas vezes está adquirindo um produto adulterado que pode, às vezes, além de prejudicar a saúde, no caso se tiver metanol, que é muito sério, muito perigoso, também prejudicar o funcionamento do seu veículo, trazer outros prejuízos de ordem material. Mas o prejuízo maior é o prejuízo moral. Todos dizem que a corrupção é um câncer que precisa ser extirpado do nosso país. E quando a gente fala em corrupção, muitas vezes a sociedade olha para a corrupção presente no poder público, com agentes políticos envolvidos. Mas toda vez que qualquer pessoa ou entidade procura tirar vantagem, proveito, de forma ilícita de uma situação, também está praticando um ato de corrupção. Então, a fraude nos combustíveis também é um ato de corrupção, além de crime, que precisa ser combatido. E a gente não pode achar que isso é normal, que todo mundo faz, e entender isso como algo comum da nossa sociedade. Por isso, em nome da Câmara e dos vereadores presentes aqui, eu já quero cumprimentar
na pessoa do Emílio Recap, em nome dele, porque também é uma manifestação do senso de responsabilidade social do sindicato e dos proprietários de postos de combustíveis associados a esse sindicato. Se são associados, se apoiam essa campanha, certamente são pessoas sérias, cidadãos probos, responsáveis e estão contribuindo para a melhoria da nossa cidade e do nosso país. Então, parabéns a todos. Eu quero também, a Marcelo Silva já anunciei, eu quero então passar a palavra aqui para o Emílio, para que ele conduza esse evento, que na verdade a Câmara é coparceira, mas a organização toda fica a cargo do Recap. Parabéns, Emílio. A palavra é sua. Bem, boa tarde a todos, colegas revendedores, obrigado pela presença. Presidente Rossini, obrigado pelo apoio mais uma vez. O nosso sindicato tem, assim, um orgulho muito grande de sempre poder estar contando com as autoridades municipais, em especial essa casa, os vereadores aqui, que nos prestigiam e que sempre nos apoiam, né? Eu vou pedir licença, já que o senhor fez a saudação a todos, eu saudo a todas as autoridades e os presentes aqui na sua pessoa, certo? Não é à toa, vereador, que nós escolhemos as câmaras de vereadores para lançar essa campanha. Porque a cada 4 litros de combustíveis vendidos, ou adulterado, ou sem nota, ou com algum tipo de fraude, 1 litro significa um prejuízo direto nos cofres públicos do município, que é a cota parte do ICMS no estado de São Paulo. 25% que se arrecada no ICMS vem para os municípios. Então é importante que toda a sociedade saiba o mal que isso causa. O objetivo dessa campanha, e é uma campanha, não é uma campanha publicitária, mas é uma campanha que tem cunho publicitário, mas na realidade é um alerta, é um grito de alerta, é um basta, chegou, não dá mais. Sempre tomo cuidado, e vou ser bem breve aqui, porque tem muita gente que vai falar, e eu não quero esgotar o assunto aqui, e nós temos 90 dias para falar, e já falamos bastante. Mas eu queria só fazer alguns registros aqui. Apesar de a campanha ter esse slogan muito forte, eu tenho que fazer um registro. Ainda somos a maioria. O ainda está aí, não é à toa, porque estão crescendo demais, né? Nós somos a maioria. E hoje está começando um jogo que só tem um time no campo, o nosso, que só tem um uniforme e que só tem uma trave. Só tem um gol, todo mundo chutando para o mesmo gol. Porque os adulteradores, os sonegadores, os fraudadores, eles não estão aqui. Eles estão fora das 4 linhas. Mas estão fortes, musculosos, e jogando o jogo deles e crescendo cada vez mais. Essa campanha não tem o objetivo de fazer críticas a autoridades que têm a prerrogativa de fiscalizar, de forma alguma. Nós não podemos ganhar mais inimigos. Nós temos que estimular, cobrar sim, mas estimular a ANP, Cefaz, as polícias, aqui tão bem representado aqui pelo doutor Fernando Bardi, um delegado diferente de todos que eu já conheci até hoje. Desculpa falar isso aí, mas o senhor é um homem diferente, né? E a gente não está aqui para criticar as pessoas, criticar a ANP. É comum. Nós estamos aqui para estimular a ANP a reforçar a sua atividade e combater a criminalidade no nosso setor, para que eles não se tornem maioria. Já já isso vai acontecer se a gente não der um basta nisso. Os objetivos da campanha são claros, com muito conteúdo. Não pense que nós vamos ficar só distribuindo outdoor pelas cidades que nós estamos representando, que nós atuamos.
nós vamos ter conteúdo, nós vamos trazer esclarecimento. Nós temos quase 2 dezenas de emissoras de rádio, AM, FM, envolvidas nesse processo, diretamente ligadas à campanha. Nós vamos fazer muito barulho. Mas os 2 objetivos principais. Primeiro, esclarecer a opinião pública de como realmente funciona o mercado de combustíveis. Existe ainda muita coisa a ser dita, muita desinformação. Segundo objetivo, alertar o consumidor de como ele é enganado e de como ele é prejudicado, como ele é aviltado nas bombas. E, obviamente, né, eu brinco aqui com o meu departamento jurídico, tem algumas pessoas aqui, alguns profissionais aqui que dão assessoria a gente. Nessa hora a gente tira o advogado da sala, porque faz mais de 22, 25 anos que a gente tem uma discussão enorme. Puxa vida, olha, sindicato não pode falar de preço. Sindicato, olha, toma cuidado com o CAD, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Realmente, nós não podemos fazer apologia de preço, não podemos discutir preço. Mas eu não posso deixar de falar do instrumento mais utilizado pelas quadrilhas que hoje atuam no mercado, que é preço. Não podemos deixar de falar. É com o preço que ele atrai o consumidor, é com o preço que ele engana o consumidor. É através do preço que ele lava o dinheiro do crime organizado aqui no nosso segmento. Então nós vamos falar assim, com todo o respeito à legislação e com toda a ética. Nós não vamos falar do preço, mas nós vamos falar de conduta de preço. Não é possível a gente ficar quieto e achar que tem qualidade um produto que é vendido abaixo do preço de custo. Não é correto a gente ficar quieto e achar que um produto abaixo do preço na bomba, o litro tem 1000 ml. Não é correto a gente achar que um produto vendido abaixo do preço de custo ou com preço vil tem os seus impostos recolhidos. Então nós vamos falar sim de preço, mas nós vamos falar de conduta. E eu tenho que fazer um registro aqui. O que me alertou, o que me chamou a atenção, o que me despertou para isso, foi a campanha que o ICL começou a fazer há alguns meses atrás. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar o ICL na pessoa dos diretores que estão aqui, mas na pessoa do Carlos Fátio, né? Que teve a coragem de começar a falar abertamente sobre isso. E isso despertou a minha atenção, me chamou a atenção, e nós resolvemos junto com a diretoria, e aí, vereador, é um crédito da minha diretoria, crédito não, essa é uma iniciativa da minha diretoria. Nós tomamos uma decisão de fazer essa campanha em conjunto, não é um, não é dois, toda a diretoria apoiou, e é por isso que eu acho que nós vamos alcançar nossos objetivos. Hoje, a gente sente saudade de 22 anos atrás, quando nós fizemos uma campanha parecida. Nós fizemos uma campanha parecida, muitos vão lembrar, está na revista aqui, né? Por que eu falo que a gente sente saudade? Porque antigamente o adulterador, a gente conhecia, a gente sabia quem era. Era um revendedor ali que jogou a toalha, quebrou, jogou a toalha e foi para o crime. Era uma distribuidora, o dono da distribuidora ali, tem um escritóriozinho ali perto de Paulínia, e a gente sabia quem era. Qual era a adulteração? Era a sonegação, colocava etanol, água no etanol e etanol na gasolina. Que saudade desse tempo. Hoje a evasão fiscal, a fraude, ela chega de navio. E hoje eles estão verticalizados. Hoje eles estão da produção à bomba. Eu já não preciso de posto de gasolina de terceiro, já estão verticalizados. Então, é muito importante que a gente dê um grito de alerta, e eu tenho a expectativa e a esperança de fazer com que essa campanha, por estarmos aqui na região, numa das regiões mais importantes e pujantes do Brasil, e feita por um sindicato de reputação e credibilidade que tem tradição em discutir grandes temas, eu tenho certeza que isso vai irradiar. E eu queria aproveitar, além de agradecer a presença de todos
os dirigentes e distribuidores que estão aí nos apoiando, participando da campanha, fazer assim um apelo a vocês. Cuidem bem dos revendedores em dificuldade. Hoje, a porta de entrada desses bandidos, o que pavimenta a entrada desse pessoal, porque bandido não constrói posto, não. Bandido pega posto quebrado. Cuidem bem daqueles revendedores que estão em dificuldade financeira, estão ali, já não estão mais no comercial, estão no departamento jurídico. Tentem salvar essas pessoas, o que der para salvar, porque é por ali que essa gente está entrando. É um postinho quebrado, que vende lá seus 100 mil litros, os revendedores sabem o que eu estou falando aqui, né? Na mão de um bandido vira um postão. E às vezes com marca, porque essa gente hoje não está querendo posto sem marca, eles querem posto de marca. Eu imagino o drama que vocês estão vivendo, de ter essa gente dentro da bandeira de vocês. Então, eu queria fazer esse apelo para olhar com mais carinho aquele revendedor médio, aquele revendedor pequeno que está em dificuldade. Não deixar ele cair na mão desse pessoal. E eu encerro aqui, agradecendo a todos. Eu espero o apoio de todos vocês. Eu não vou, assim, gastar o tempo aqui falando da mecânica da campanha, porque a gente já está divulgando, todo mundo sabe o que nós vamos fazer. Mas ela começa hoje e termina no dia 15 de agosto. Nós vamos ficar 90 dias falando sobre isso, voltados para esse assunto. Tá bom? Então, eu agradeço e passo a palavra a outros dirigentes da mesa, devolvo aqui ao presidente. Muito obrigado. Obrigado, Emílio. Eu quero anunciar e agradecer a presença do vereador Jorge Schneider, do vereador Zé Carlos também, acompanhando aqui essa reunião. Como o doutor Fernando Bardi e depois o doutor Renato Nigro estão com compromisso, eu já queria passar a palavra para eles. Primeiro para o doutor Fernando Bardi, que é diretor do DENITER, na sequência para o nosso juiz federal presente aqui. Doutor Fernando, uma alegria tê-lo aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente Rossini, por nos receber na sua casa. Obrigado ao presidente Emílio por nos ter convidado. O objetivo nosso aqui é falar um pouquinho da estratégia que a Polícia Civil aqui de Campinas e toda a região tem adotado em conjunto com as nossas discussões e debates com a diretoria do RECAP para combater de forma séria e organizada a venda ilegal, né, de combustível, principalmente combustível adulterado. Para vocês terem uma noção, o DENITER 2 é uma divisão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com sede aqui em Campinas, que comporta 5 delegacias seccionais, 2 aqui em Campinas, Jundiaí, Mogi Guaçu e Bragança Paulista. Estrategicamente, dentro do Estado, é uma divisão administrativa que mais ou menos a saúde e a educação seguem também, mas ao todo são 38 cidades, com um foco de atuação muito importante na nossa região de Paulínia, por conta das distribuidoras ali havidas, o que geograficamente possibilita, ou pelo menos atrai, né, a atividade marginal da adulteração do combustível. Então, para vocês terem uma ideia, a gente faz divisa com a Grande São Paulo, com a região de Sorocaba, com a região de Piracicaba e até o norte de Minas, né? Toda aquela região de Bragança Paulista. Pois bem, nós fomos designados pelo secretário de Segurança para assumir a diretoria do DENITER 2 em janeiro de 23. E dentre várias das incumbências, uma delas especificamente é a de, primeiro, fazer um levantamento, informação estratégica, trabalho de inteligência, para depois ir a campo e efetivamente, né, fazer um combate sério a essa modalidade criminosa. Nós tivemos algumas reuniões com o próprio secretário. Por quê? Porque, no primeiro plano, a atividade ilícita ela tem uma multifacetação, ou seja, é uma série de delitos estão contidos na venda e no comércio do combustível irregular. Então, a primeira delas, e que preocupa, lógico, a administração pública, é a sonegação. A sonegação hoje, estima a Secretaria da Fazenda que na nossa região, aqui por ano, são cerca de 40 bilhões, pelo volume de combustível que é
né, grosso modo, que é comercializado aqui, a Secretaria da Fazenda estima que exista na nossa região de Campinas, nessa região administrativa que eu falei para os senhores, algo em torno de 40 bi anual em termos de sonegação fiscal. Isso, sem dúvida nenhuma, é um reflexo muito sério, muito grave na estrutura do Estado, que deixa de investir em educação, investir em segurança, investir em saúde por conta do dinheiro que lhe é devido e que não chega aos cofres públicos. Então a gente tem essa preocupação. Pois bem, mas para você investigar a sonegação, é um crime complexo, que depende de autorização judicial, para abertura de conta, para seguir, né, follow the money, que é a expressão inglesa que diz respeito ao trato de crimes financeiros e crimes nessa estrutura. Porque o crime ele tem, como eu disse aos senhores, essa variedade de reflexo. E a nossa legislação, é óbvio, né? A gente tem que seguir a legislação, que trata muito, de forma muito escorreita, a tal da cadeia de custódia. Então, antes da gente ir a campo e lançar uma estratégia de atuação, a gente tem que pensar, fazer inclusive às vezes do advogado do diabo, ver todas as hipóteses possíveis para estabelecer um plano e cumprir esse plano sem trabalhar bastante para no final ter tudo isso anulado pela justiça. A justiça cumpre sim a lei, mas cumpre desde que a lei seja cumprida também. Então, a gente monta uma estratégia exatamente para não deixar de fora nenhum aspecto da atuação da Polícia Judiciária e proporcionar elementos consistentes para o Ministério Público poder denunciar e para a Justiça poder condenar. Nesse trato, a gente percebeu exatamente isso, né? Que a atuação do crime organizado, ela vem crescendo nesse segmento por conta do atrativo que é da perspectiva enorme de um lucro direto, que antes ficava só nessa posição meio que lúdica, né, de sonegação fiscal, mas que hoje, com a lavagem de dinheiro, se tornou potencialmente muito atrativo, porque a atividade criminosa de lavagem de dinheiro pressupõe primeiro gastar parte do dinheiro obtido ilicitamente para depois dar aparência lícita a parte que sobrou. No caso do comércio de combustível adulterado, a própria atividade ilícita já é lucrativa e o crime organizado ele lucra com a prática do crime e com a lavagem do dinheiro, em consequência também. Quer dizer, não gasta quase nada, é muito atrativo sob esse ponto de vista. E com algumas peculiaridades que daqui a pouquinho eu vou comentar. O segundo aspecto é da concorrência desleal. É óbvio que os senhores aqui são a parte diretamente mais lesada pela prática dessa atividade clandestina. Os senhores não conseguem competir. Por quê? Porque por mais organizada que seja a sua atividade, por mais controle que vocês têm preços, né? Você não consegue, você tem concorrente seu aí vendendo na ponta, na bomba, com o valor que você compra na revendedora, na distribuidora. Quer dizer, é impossível, né, competir sob qualquer ponto de vista técnico-econômico com esse sonegador, com esse que pratica atividade clandestina. Então, isso muito nos preocupa. Nós temos também aspectos ligados às relações de consumo. E aí vem, infelizmente, né, o atrativo que o público tem por, né, economizar 4, 5, 10 reais para encher um tanque de combustível naquele posto que aparentemente não tem bandeira, ou mesmo que tem bandeira, ele tem ali parte da que ele vende, né? Ele compra uma parte ilicitamente e outra parte ele compra clandestinamente, sem nota e engorda os seus cofres. Então, as relações de consumo nos preocupam também. Por quê? Porque aí a concorrência desleal e as relações de consumo, o nosso consumidor está sendo lesado. E ele sabe que está sendo lesado. Ele sabe que está sendo lesado e ainda assim ele arrisca, vai lá e abastece para depois ter problema mecânico no seu automóvel e gastar muito mais dinheiro para consertar. E isso aqui, e é nisso que a campanha, no nosso modo de entender, é fundamental. É abrir os olhos, é esclarecer o consumidor da necessidade de que ele tem de se autocuidar, de buscar, né, nessas relações de consumo, adquirir um produto confiável. E aí a campanha, ela tem esse condão. Nós temos também, nessa esteira, questões que envolvem posturas municipais, como a sonegação da parte do tributo que é devido para o município. Poluição de lençol freático. Você acha que o sujeito que vende combustível adulterado, ele está preocupado se o tanque dele está fiscalizado, se o tanque dele está regularmente instalado, né? Se ele tem licença da CETESB ou do órgão correspondente que o valha para poder atuar ali, ele faz com manutenção constante. Então ele não está preocupado com isso também, porque a dinâmica é muito grande, né? Estoura uma empresa hoje, a gente fecha um posto de gasolina, ele tem um laranja com documentação pronta para abrir no outro dia seguinte.
A dinâmica disso, né? Os escritórios de contabilidade, os escritórios de advocacia contratados, eles têm essa capacidade muito rápida de mobilização. Então, quando a gente sai a campo, a gente também conta com a colaboração de órgãos do município para realizar a fiscalização, junto com a ANP, com o Inmetro, com o Instituto de Criminalística, para a gente poder dar um trato, né, completo sobre todos os aspectos. E aqui vem uma peculiaridade. O Emílio fala, não, a gente só critica, um órgão público critica o outro tal. Quando você vai montar uma operação, é muito difícil manter o quê, gente? O sigilo. E por que é difícil manter o sigilo? Porque para a cooperação dos órgãos, isso implica em comunicação. Quando eu vou fazer uma operação, quando eu levo a campo, eu planejo uma operação, eu mando uma mensagem, mando um notice, né, para o prefeito municipal solicitando dele o quê? A colaboração com o órgão de vigilância sanitária do município. Eu mando um ofício para a ANP solicitando o comparecimento de uma equipe de técnicos. Eu mando para a CETESB. E no meio desse trato, todo mundo fica sabendo. Inclusive o dono do posto, de modo direto ou de modo indireto. Então, como passar por isso? Como pular esse entrave? Nós temos aqui uma estratégia desenvolvida, que foi pensada, que foi discutida, e daqui a pouquinho eu vou passar para os senhores, finalizando essa nossa fala, o que a gente pretende fazer em termos de fiscalização, porque cada um dos senhores aqui, de outras regiões do estado, ou até mesmo de outros estados, levem as suas autoridades e sugiram a eles que pensem dessa forma também em implantar. A gente acredita que nós vamos conseguir um sucesso pontual e um pouco maior com essa estratégia nova. Ainda assim, nós temos questões ambientais também, com a venda do combustível adulterado, tá certo? E aí, nós temos também agora duas novas frentes que nós desenvolvemos aqui. Primeira delas, nós estamos também investigando crimes contra a saúde pública. O Código Penal tem um capítulo inteiro que cuida de crimes contra a saúde pública, cujas penas, para vocês terem uma ideia, é a pena de reclusão a mais alta no patamar inicial do nosso ordenamento jurídico. E por que isso? Porque a atividade mudou. Aquela atividade antiga lá atrás, né, que o batedor de combustível precisaria ter a bomba, bater o combustível, juntar um monte de produto químico, hoje com metanol não. O metanol, se ele colocar uma base de combustível legalmente adquirido, jogou o metanol por cima, o chacoalho do caminhão da origem até o destino se encarrega de bater. Ou mesmo no momento de despejar no tanque, isso já acontece naturalmente. Então, esse meio, né, essa estrutura que previa, né, a prática de bater já não tem mais. Então, quer dizer, o lucro aumentou mais ainda. E nós também, recentemente, fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque a atividade daquele trabalhador que está lá contratado, tá certo? De manusear sem equipamento de segurança, né? A possibilidade que tem, que a gente sabe que isso acontece, o cara lá chupar, né, a mangueirinha para transferir o combustível de um lugar para outro, se ingerir metanol é fatal. É fatal. A possibilidade de adquirir câncer de pele com o contato com o metanol é muito grande. Então, o Ministério Público do Trabalho, doravante, nas nossas próximas ações, vai nos acompanhar exatamente para fiscalizar aquilo que lhe diz respeito. Com o objetivo de, no final, não só de cumprir o papel de polícia judiciária, ou seja, de realizar a prisão em flagrante delito do suspeito que está ali, né, ou dos suspeitos que estão ali, a gente iniciar uma investigação mais profunda com todo o espectro que ela pode alcançar. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em cadeia de custódia, quando eu levo a polícia técnica para o posto de gasolina, ela não consegue me entregar um laudo na hora, dizendo que aquele combustível, eu só preciso disso, dizendo que, como faz com entorpecente, ele me diz, olha, essa substância que o senhor está me apresentando aqui é cocaína, eu quero só isso no posto. Eu quero que ele me diga na hora, dizendo o seguinte, olha, esse combustível aqui tem metanol em desacordo com a portaria tal da ANP, é o suficiente para autuar em flagrante delito. Nós vamos passar por cima disso. Várias e várias vezes o presidente Emílio falou, olha, doutor, eu te coloco o laboratório à disposição, eu pago o custo do laboratório. Não dá. Por quê? Porque quebra a cadeia de custódia. Vocês são parte interessada. Então, qualquer advogado com pouca experiência consegue em juízo quebrar a cadeia de custódia da investigação. Por quê? Porque a perícia foi feita por um órgão, mesmo que credenciado, não é oficial. E é patrocinado por quem tem interesse. Então, esse era um primeiro momento, um entrave difícil.
O nosso Instituto de Criminalística de São Paulo não tem protocolo, nós estamos insistindo, inclusive é uma pauta junto ao secretário Derrite, que por 2 vezes eu já estive falando com ele, que aqui na região nós vamos combater e que vai ter gente que vai falar mal de mim, porque esse povo, né, que mexe com isso tem um poder econômico, diga-se de passagem, significativo e tem contatos na política, né, contatos vários. Então, provavelmente, né, eu falei, secretário, o senhor vai ouvir falar mal de mim, né, no futuro, quando a gente pegar no breu mesmo em combater. Por quê? Porque a gente não vai parar simplesmente no frentista. Aí tem gente que me pergunta, fala, mas doutor, você vai lá, você vai pegar um pobre coitado que está defendendo o pão que ganha cada dia, que é o gerente que está lá, né, que coordena os outros frentistas e tal. Falei, não, mas não é isso. Nós temos metodologia e nós temos capacidade de investigação para transpor isso. Nós vamos seguir o dinheiro. Nós já pegamos posto de gasolina aqui, em que você vai fazer a investigação financeira da conta, né, do posto, e por isso que a Secretaria da Fazenda vai junto conosco. A Polícia Civil é vedado você recolher documento fiscal, então a Fazenda vai lá e recolhe, e a gente começa a descobrir que parte do dinheiro vai para um mercadinho em Guarulhos. Depois desse mercadinho de Guarulhos, vai para uma loja de ração no sul de Minas, para depois ir seguindo o seu caminho até chegar nos destinatários finais. Então, a gente tem capacidade suficiente para fazer esse tipo de investigação. E é óbvio, nós vamos chegar, né, pelo menos aqui na região, em 2, 3, 4 nomes que todos os senhores conhecem de cor e salteado. Então foi isso que eu alertei meus superiores e disse, olha, nós vamos conduzir a investigação não para prejudicar aquele pobre coitado do frentista que está lá, que está defendendo o pão que ele ganha cada dia. Mas é a partir dele que nós vamos conseguir subir o degrau nessa escala para poder chegar em quem efetivamente se beneficia e que, né, invariavelmente não pratica atos diários, né, tanto de sonegação como de adulteração. Ele tem gente que faz isso para ele. E o objetivo nosso é seguir nessa cadeia até encontrar os verdadeiros responsáveis e permitir que o inquérito bem instruído provoque a eles dor de cabeça, né, os levem às barras dos tribunais para serem igualmente punidos. E finalizando, tem uma outra questão muito, muito séria, que foi detectada a partir de 2022. Aqui em Campinas, a Unicamp mantém um órgão, um laboratório chamado CIATOX, que só tem fera em toxicologia. São professores doutores, um corpo clínico extremamente preparado, um corpo clínico só formado por professores doutores. E o que acontece? Os hospitais da região, quando socorrem alguém com um quadro de ingestão toxicológica, um quadro de toxicologia, eles fazem alguns testes, mas na maioria não consegue identificar se tratar do metanol. Então, eles pedem auxílio para a Unicamp. De 2022 para cá, foram 21 casos, todos eles fatais. Tem um que está vivo só, Emílio, que é o da semana passada, que foi socorrido, está internado, mas já está todo entubado e com um quadro de progressão nada muito promissor. Então, outra coisa que nos preocupa muito, por quê? Porque é cidadão em situação de rua que bebe o combustível. Nós tivemos um caso só de intoxicação do frentista, que fez a bobagem de chupar a mangueirinha para transferir o combustível de um lugar para o outro e se infectou também. Então, o que acontece? É um caso muito grave, porque não é o quadro daquele cidadão que teve uma pane seca e que chega com, né, o galãozinho vazio de combustível para colocar 3, 4 litros para conseguir chegar no posto. Mas é o quadro típico daquele morador de rua que aparentemente está ali mal cuidado, né, com uma aparência física muito sugestiva do consumo de álcool excessivo e do consumo de drogas, e que vai comprar uma garrafinha de água vazia, vai comprar de combustível para depois misturar com alguma coisa e beber. Quer dizer, é inadmissível que a venda seja feita nessa modalidade. E nós já identificamos os proprietários desse posto de gasolina, nós decretamos segredo de justiça em todos esses inquéritos, nós estamos subindo o degrau e nós vamos, sim, propor no nosso relatório o quê? Que eles sejam denunciados e responsabilizados por homicídio, na modalidade dolosa, porque assumiram o risco de vender combustível a quem tinha, pela sua aparência e pelas circunstâncias da venda, nenhuma ligação de que ia colocar isso no carro. E para finalizar, senhores, eu gostaria de, mais uma vez, enaltecer a iniciativa do RECAP. Nós acreditamos, sinceramente, que essa ação coordenada,
essa ação reiterada e coordenada da Polícia Judiciária e de outros órgãos igualmente responsáveis, cada qual na sua esfera de competência, e, sobretudo, com a informação, ou seja, com a divulgação de informação, a união da ação de Polícia Judiciária com essa ação de divulgação, de alerta, né, de chamar a atenção da população, isso tudo junto pode diminuir sensivelmente, né, essa atividade criminosa que na nossa região é tão latente, é tão patente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Fernando Bardes. Fica à vontade, viu? Se tiver compromisso. Quero anunciar a presença do vereador também Luiz Henrique Cirilo. Uma honra tê-lo aqui. E já passar a palavra para o doutor Renato Nigro. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui. Está tudo certo aqui? Estão ouvindo? Aqui para mim está ligado. Só chegar mais perto, né? Então, novamente, boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui. Presidente Rossini, obrigado pelo convite. Do Emílio também. E aqui eu cumprimento todos os membros da mesa na pessoa dos senhores. Então acho que muito foi dito pelo delegado Fernando Bardi, né? E eu fico contente, assim, como cidadão e como autoridade, de ver que a Polícia Civil, que está aqui em Campinas, tem uma visão tão extensa desse problema, que é um problema multissetorial realmente, né? Muito preocupante, envolve saúde pública, questões de consumo, questões tributárias, então de várias ordens aí, né? Então, acho que realmente é preciso campanhas como essa, campanhas educativas, né, senhor presidente, para a população saber escolher os postos de combustíveis corretos que não estão envolvidos nessa prática, enfim, para o pessoal dos postos mesmo, saber que tem esse apoio dos seus órgãos de classe, enfim, que está todo mundo unido, né, poder público também, para que isso diminua um problema tão grande, tem crime organizado aí no meio. Mas eu conheci o Emílio faz um ano, mais ou menos. A gente fez um mutirão para as pessoas em situação de rua aqui em Campinas, e o RECAP foi um dos patrocinadores grandes desse evento. E desde então venho acompanhando um pouco dessas iniciativas e chama atenção também, chama muita atenção as mortes, né, que tem ocorrido desse pessoal em situação de rua que tem muito problema de alcoolismo, que acaba ingerindo esse tipo de bebida, né, que na verdade já é um combustível. E nós ali da Justiça Federal, eu também trabalho junto ao CNJ nessa frente de atendimento das pessoas em situação de rua, então a gente fica muito preocupado, mas também com as questões que chegam lá para a gente, que envolvem a ANP, né, questões federais também, esses processos chegam para a gente. Então eu espero que essas investigações, Emílio, possam prosseguir da melhor forma, como o doutor Fernando Bardi estava comentando, que a gente chegue em investigações efetivas, né? Eu acho que isso é o grande desafio, né? Conseguir fechar rapidamente esses postos, né? Então, para começar a lidar com esse problema, além dessa parte educativa que a gente está tratando aqui, na parte investigativa e depois na parte processual, na parte de inquérito e na parte processual, né? Então, é um problema que envolve realmente toda a sociedade. Então, reitero assim, a minha alegria de estar participando desse evento e como cidadão também de estar vendo a união das pessoas em relação a um tema tão preocupante. Então, finalizo aqui, parabenizando novamente o RECAP pela iniciativa. E vou pedir licença também, que eu tenho que sair por causa de um compromisso. Então, uma boa tarde a todos e todas, viu? Obrigado, doutor Renato. Mas a sua presença é importante para este evento também. Fique à vontade. Eu quero, já na sequência, passar a palavra para o nosso companheiro José Hernandes, que é presidente do RESAN e diretor do FE Combustível. Uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado, vereador Rossini. Uma honra estar nesta casa, a casa da população de Campinas, a casa de leis. E na sua pessoa, vereador, eu cumprimento a todos os nobres vereadores que aqui estão, que prestigiam este evento. Cumprimento aos nossos amigos e parceiros das distribuidoras de combustíveis, do ICL, e principalmente trago um abraço dos associados e revendedores da base do RESAN, que, assim como
somos parceiros do RECAP há mais de 20 anos, até porque a nossa sigla é bem parecida, né? Região de Campinas e região de Santos. E, em especial, um abraço do presidente da Fé Combustíveis, o James Thorpe, o Jimmy, como é conhecido, no sentido de parabenizar a todos, parabenizar Campinas, que sempre dá o exemplo de como se trabalhar em prol da defesa dos legítimos interesses da categoria. Faltou dar uma menção especial aos nossos queridos amigos e parceiros, os trabalhadores que estão sempre com a gente no dia a dia das nossas empresas. Né, Chico? Então, esse assunto eu tive a oportunidade de conhecer, como o Emílio falou, há cerca de 20 anos, quando o RECAP começou o primeiro programa, né, Emílio, de monitoramento de qualidade de combustíveis. Então, Emílio, você está de parabéns, a tua diretoria e principalmente os revendedores da tua base territorial. Há algum tempo atrás nós tentamos montar um programa parecido com esse lá em Santos, mas dado a distância da empresa que na época fazia esses testes de qualidade de combustíveis, o programa ficava um pouco caro e aí o aspecto comercial infelizmente pesou. Mas assim, a cada dia que passa a gente tem que matar um leão, é como a gente tem se relacionado com esse nosso mercado. E eu sempre digo que não é um leão, a gente acaba tendo que matar uma leoa, porque essas leoas é que estão trazendo para o mercado esses leõezinhos novos aí que estão atrapalhando de maneira substancial a nós da categoria, ao Estado, através da sonegação e agora, mais recentemente, a saúde pública. Emílio, muito obrigado pelo convite, parabéns a você, a sua diretoria. Vereador, parabéns pela iniciativa de trazer a discussão desse assunto para dentro dessa casa, que é a casa onde as discussões têm que ser travadas e para daqui sair com orientações e sugestões e até legislações que visem o equilíbrio desse nosso mercado. Muito obrigado a todos. Obrigado, José Hernandes. Eu queria convidar para compor a mesa o vice-presidente Brasil da Raizen, que está aqui, né, o senhor Antônio Cardoso, por favor. É uma honra recebê-lo aqui. E quero agora, então, passar a palavra para o diretor do ICL, Carlos Fátio. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria aproveitar o convite, né, agradecer, né, o convite em nome do Emerson Capaz, né, que é o nosso presidente, né, do Instituto Combustível Legal, e faço presente aqui até para trazer as palavras dele e, ao mesmo tempo, somar, né. Eu acho que a gente está aqui todos reunidos para realmente conseguir trabalhar, né, com afinco para acabar com essa particularidade aí que se tornou hoje um câncer para todos aí que são empresários e que ao mesmo tempo, né, são grandes empreendedores. Mas antes de mais nada, só saudar a mesa, né? Então aqui o presidente Rossini, né, o grande amigo aqui, né, o presidente aí da RECAP, o Emílio, o doutor Fernando, que eu acho que ele fez um sumário de todas hoje as atividades que o ICL vem trabalhando. Então o ICL iniciou em 2019 um trabalho, digamos, árduo. O próprio Emílio mencionou por diversas vezes que nós tínhamos no início o que a gente chamava de ladrão de galinha, né? Eram coisas pequenas, eram fraudes, digamos assim,
toscas, né, do sentido gaúcho, né, fraudes básicas de qualidade, mas isso foi ganhando proporção. Hoje a gente tem uma fraude estruturada, que ela é conduzida por organizações criminosas. E esta campanha aqui é uma campanha onde a gente começa a enxergar um pouco do que a gente chama de coragem. Coragem de enfrentamento, coragem de abordagem, coragem de investigação. E a gente precisa muito hoje do setor público que faz a fiscalização para conseguir coibir e eliminar, que a gente chama de asfixia realmente, desse tipo de crime que afeta todos vocês. Então, eu sempre faço uma analogia da minha caixa de laranja, onde basta uma laranja podre e ela vem contaminando, e a gente chegou num momento que a gente neste momento, é a última laranja boa da caixa. E a gente tem que tomar uma decisão. Então, isso é um alerta. Eu acho que o Emílio colocou muito bem isso, e faz muito sentido a campanha, que é esse basta, esse alerta, essa indignação. Então, Fernando pontuou muito bem isso, o doutor Renato também, né, faço aí, né, a saudação, o presidente da Fé Combustível, em nome aí do Zé, que a gente também tem conversado muito para estruturar ações de combate, ações que realmente tragam uma melhoria concorrencial, e claro, os demais sindicatos aí que se fazem presente e que também compartilham do mesmo problema. Hoje a gente não tem um problema específico em São Paulo, não tem um problema específico em Campinas. Hoje a gente tem grupos empresariais que estão disseminados e capitalizados em todos os estados do Brasil, começando por São Paulo, Paraná, Centro-Oeste, Nordeste, já possuem mais de 850 postos na mão deles. Já possuem usinas, já possuem distribuidoras, já possuem formuladoras. Então, a gasolina que hoje a gente tem que brigar tanto para ser competitivo na ponta é uma nafta. O etanol, que a gente tanto tempo também tem problemas em função da falta da monofasia, a gente tem um problema que ela é um etanol para outros fins. O diesel, que era uma ilha de paraíso, digamos que não tinha problema, hoje o diesel é um diesel importado sem tributo. Então, para cada situação, existe um remédio pesado e que tem que ser feito e tem que ser estruturado. Eu acho que a Polícia Civil, que é o papel investigativo, assim como o militar, que é o papel repressivo, tem que estar atuando. E para isso necessita integração. Então, qual o papel do ICL dentro de todo esse processo? Então, o ICL ele vai estar trabalhando no foco de identificação, ao mesmo tempo trabalho de inteligência, para poder fazer as devidas identificação do tipo de fraude, porque existem multifraudes. Só que cada fraude tem que ser materializada. Sem a materialização, ela não constitui um crime. E depois disso devidamente identificado e estruturado, isso vai chegar para o órgão de fiscalização, para dentro da sua competência legal fazer a atuação. E o papel do ICL é integrar esses órgãos. É buscar a ANP, que vem fazendo um excelente trabalho dentro das suas limitações, e fazer com que ela também consiga exercer a atividade de levar isso para uma área mais punitiva. Penalizar de forma exemplar aquele que está causando uma distorção concorrencial, aquele que está lesando o posto ao lado, até para não deixar ele continuar fazendo o que ele já vem fazendo há muito tempo, só regularizando a situação através do pagamento de uma multa. Isso não pode acontecer. Adicionalmente, a toda essa integração de informação e compartilhamento com um órgão competente e devidamente legal, porque nós trabalhamos dentro de uma estrutura de levar as coisas para o bem, tá? Gerar e trazer o apoio logístico necessário para aquele perdimento, para aquela retirada de produto do mercado, para aquela penalização adequada, também do ambiente regulatório e jurídico, porque não fiquem imaginando que simplesmente com uma ação criminal o crime vai parar. Vai ter uma outra esfera, que é a esfera judicial. E daí você tem que levar para uma esfera judicial para poder realmente estripar, acabar de vez com toda aquela ação que é provocada por um agente. De vez em quando é um agente que é dono de tudo. E por último, gerar, o ponto que o Emílio falou muito bem, um alerta para o consumidor, para ele ficar atento,
porque essa relação de consumo, existe hoje um direcionamento para preço baixo, mas preço baixo não significa produto com qualidade, não significa trazer dinheiro para o erário. E o erário é o que faz hoje a gente ter fiscalização. O erário, que é o dinheiro que é arrecadado, é o que faz a gente ter as forças policiais. Então, isso tudo tem que ser muito bem estruturado. Então, o papel do ICL é ser esse motivador, é estar junto com os sindicatos, estar junto com o Emílio, estar junto com a Fé Combustível, para propiciar para todos vocês um cenário mais, digamos assim, possível de se trabalhar, uma luz no fim do túnel, e essa é a finalidade do ICL. Então, agradeço mais uma vez esse grande lançamento, que vai ser um divisor de águas. Tenho falado muito com a área que eles estão chamando agora de Centro Integrado de Inteligência de Combate ao Crime Organizado, que fica na capital, né, que fica em São Paulo mesmo, com o DERIT. E, sim, São Paulo, mais uma vez, e Campinas, vai ser o divisor de águas e vai trazer uma série de melhorias em curto espaço de tempo. Essa é a nossa expectativa e esse é o trabalho que nós vamos fazer. Juntos somos mais fortes. Obrigado. Obrigado, Carlos Fátio, diretor do Instituto Combustível Legal. Eu quero passar a palavra agora para o senhor Antônio Carlos, vice-presidente da Raizen no Brasil. Obrigado por tê-lo aqui. Não sei se está ligado, todos me escutam bem? Agora ficou. Sim. Gostaria de cumprimentar o presidente da Casa, vereador Rossini, cumprimentar também o presidente do RECAP, Emílio, em nome dos quais eu cumprimento todos aqui presentes, e parabenizá-los também pela iniciativa. Algumas informações aqui: o setor de combustíveis hoje, ele arrecada, previsão desse ano, mais de 150 bilhões de tributos federais, estaduais e municipais somados. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, é estimado cerca de 14 bilhões de reais em sonegação de impostos, e outros 15 bilhões de reais são estimados em perdas operacionais, como roubos de carga, furto em dutos, adulteração, bombas baixas. Há mais de 25 anos, o setor sofre contra liminares, contra impostos, sonegação, adulteração e presença de empresários que insistem em seguir com modelo de negócio baseado em fraude. E num setor onde tributos somam 10 vezes mais que a margem bruta da distribuição e, em média, de 3 a 4 vezes da revenda, não pagar tributos, adulterar, tem um alto prêmio. Então, assim, eu acho essa iniciativa super importante, não só do ponto de vista que essas fraudes, essa sonegação que a gente tem visto aí no mercado, ele prejudica não só o Estado, mas também, e mais importante que isso, o consumidor, que é lesado, enganado e muitas vezes não sabe do que está acontecendo. Enfim, eu acho que isso acontece à luz do dia, todos conseguem ver o que está acontecendo, e eu acho que a gente tem um papel fundamental aqui de orientação e lutar contra esse tipo de atividade criminosa que vem acontecendo em todo o país. E eu acho que aqui Campinas demonstra um passo importante, sai na frente nessa briga, e a Câmara também apoiando. Eu acho que demonstra a seriedade com que vocês estão tratando o assunto. Então, a gente apoia todo e qualquer tipo de combate contra ilegalidade e fraude. Então, do nosso lado, vocês podem contar com o nosso apoio. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, senhor Antônio Cardoso. Eu passo a palavra agora para o Luiz Arraes, que é presidente do FEPOS-Petro, e depois vou abrir a palavra para os vereadores presentes. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa do presidente Rossini, na pessoa do Emílio, cumprimentar todos os revendedores e sua diretoria, e cumprimentar o nosso companheiro Francisco Soares dos Souza, nosso decano, cumprimentar todos os nossos trabalhadores.
Parabenizar o Emílio e a diretoria por essa iniciativa, que tem todo o nosso apoio. Nós não entendemos até hoje como que o governo ou os governos deixaram o nosso setor chegar aonde chegou. Nós que estamos lá no posto, no dia a dia, conseguimos aferir bem mais do que muita gente a situação que está o nosso setor. E por que nós estamos aqui? Primeiro, porque nós temos lado. O nosso lado está do lado da revenda, porque nós queremos a revenda saudável, bem, para que assim nós possamos reivindicar melhores salários, melhores condições de vida para os nossos trabalhadores. Agora, o nosso lado, tem que deixar bem claro, é do lado da banda boa, porque a banda podre desse setor, se eles não respeitam a legislação, sonegam, adulteram, imagina a legislação trabalhista, imagina a preocupação que eles têm com a saúde dos nossos trabalhadores. É nenhuma. E nós, que somos o elo mais frágil dessa corrente, somos os primeiros a sentir as consequências. Eu não sei se todos lembram aqui, lá na década de 80, quando houve aquela grande crise do álcool, do etanol, né, o governo autorizou a importação do metanol e nós tivemos grandes dificuldades para proteger os nossos trabalhadores, seja em treinamento, nós usávamos óculos, luva, né? Máscara, ficava no pé da luva, até aquele paninho para proteger a boca do pano nós não podíamos usar, porque se molhasse a gente não podia pôr no bolso do macacão, nem podia. Então, imagina agora sem controle nenhum e da forma que está. Então, nós somos os primeiros a sofrer, todo mundo perde com isso. O governo perde nos tributos, a sociedade perde, o meio ambiente perde, o consumidor perde, mas nós, os trabalhadores, somos os primeiros a sofrer as consequências. Seja na questão da nossa saúde, seja na questão dos nossos direitos e seja na questão dos nossos empregos. A saúde, porque não tem proteção nenhuma, nem IPI próprio para isso nós temos hoje. E o nosso emprego, quando o revendedor bom não consegue competir com essa banda que está aí, a primeira consequência é enxugar a folha de pagamento e demitir os funcionários. Aí nós perdemos os nossos postos de trabalho. Nós tivemos um caso lá em Osasco, amigo, que lá tem uma avenida que a gente chama, apelido de a faixa de Gaza. Porque tem posto que vende por um preço muito menor do que o posto da frente recebe o combustível. Nós fomos lá, tiramos uma foto, fomos no Ministério Público do Trabalho, e o procurador perguntou o que nós tínhamos a ver com aquilo. Eu digo, eu temos sim, porque essa banda pode estar tirando nosso emprego, nosso direito. Nós tivemos casos de trabalhadores que chegaram no dia seguinte para trabalhar, e o posto estava só a armação, o resto eles tinham tirado tudo, e os trabalhadores ficou a ver navio. Nós tivemos um caso de Osasco, de um revendedor que teve um infarto, já devido às dívidas acumuladas e tudo, e passou o posto para a senhora dele, e ela suicidou, porque não conseguiu tocar o posto. Imagina os direitos dos nossos trabalhadores, como fica numa situação dessa. Então, são essas as consequências que vêm primeiro para nós. Nós somos os primeiros a sofrer as consequências. Por isso nós estamos aqui, amigo, te parabenizando pela essa campanha. Nós já fizemos a nossa parte, sempre vamos fazer. Nós pedimos uma audiência pública no Senado, aliás, 2 audiências públicas, para tentar mostrar isso ao governo, o que esse setor estava fazendo e aonde ia chegar, porque a tendência é piorar. Se não tiver um freio nisso aí, a tendência é piorar. E aqueles revendedores tradicionais, que recebeu do avô, passou pelo pai, hoje está no neto, a tendência é que desapareçam. E que essa banda pode embula tudo isso aí, e os nossos empregos, os nossos direitos sejam... Então, Emílio, conta com o nosso apoio. A nossa federação no Estado de São Paulo, a FENEPOSPET, falo aqui em nome da nossa Federação Nacional, mas o Chico está aqui, que é representante, que é o nosso vice-presidente. Estamos juntos para combater isso aí. Porque somos nós que recebemos o combustível lá, os trabalhadores recebem o combustível de madrugada, que às vezes vai até preso, porque o dono não está lá, geralmente nem anda no chão, anda de helicóptero lá por cima, e somos os trabalhadores que sofrem as consequências, que recebem o combustível do fim de semana, tem o combustível do feriado, né? Assim que funciona essa banda podre. Então,
todas as consequências chegam primeiro para nós. Por isso nós estamos aqui, queremos ver essa revenda forte, queremos ver o setor regularizado e estamos aqui juntos para qualquer situação. Obrigado. Obrigado. E o metanol mata. Obrigado, Luiz Arraes. Eu quero passar a palavra agora para o vereador Luiz Cirilo, que se inscreveu. Na sequência, o vereador Marcelo Silva. E depois Paulo Búfalo. Depois Jorge Schneider e Zé. Todos falarão. Bom, eu começo cumprimentando o presidente da casa, vereador Luiz Rossini, por presidir importante tema na tarde de hoje. Não posso deixar de começar cumprimentando o Emílio Martins, aí, que traz uma demanda extremamente importante, uma discussão relacionada a combater as fraudes, né? Na gasolina, no álcool, nos combustíveis. E traz aqui, vimos até há pouco aí o doutor Fernando Bart, mostrando que a Polícia Civil, invocando aí o artigo 4º do Código de Processo Penal, aí, que é a Polícia Judiciária, combatendo. E ela precisa de meios e mecanismos, e o Estado precisa realmente respaldar, muito embora o Emílio aí tenha se prontificado a fazer algum tipo de suporte, mas por ser parte interessada, por representar o segmento, acaba ficando prejudicada essa ajuda. Quero cumprimentar o Chico Soares, aí, o nosso presidente do sindicato local aí dos frentistas, o Arraes aí, e dizer que é extremamente importante. Em síntese, chega o momento de fazer uma conscientização. Nós votamos muito aqui nessa casa projetos de leis de conscientização. Hoje nós temos vários canais de comunicação, plataformas digitais que podem levar aos 4 cantos do país, no nosso caso, Campinas, nas discussões locais, aí, nos 4 cantos da cidade. Então, a pergunta direcionada diretamente ao Emílio aí, e cumprimentando o Emílio, quero cumprimentar o Eduardo Valdívia, que é o nosso vice-presidente, o Caio, que durante toda a apresentação, quando foi necessário, ele foi me dando algum suporte, mas eu gostaria de perguntar para o Emílio. Emílio, para conscientizar, de que maneira que vocês pretendem, ou a RECAP pretende, fazer essa propagação para conscientizar o consumidor, para que o consumidor fique mais atento, para o consumidor ficar mais esclarecido, porque eu não tenho dúvida, eu acho que é voz corrente, eu acho que é pensamento majoritário, que esses proprietários de postos de gasolina são as exceções. A grande maioria são pessoas sérias. A grande maioria são empregadores dignos aí de estar nessa função aí importante. Agora, como a RECAP, puxando essa discussão para Campinas, pretende fazer essa propagação e divulgação da conscientização ao consumidor? Obrigado, vereador. Eu vou pedir que os vereadores falem primeiro, depois o Emílio responde no final os comentários ou questionamentos feitos, tá bom? Vereador Marcelo Silva. Obrigado. Na pessoa do presidente Rossini e do presidente da RECAP, Emílio, eu cumprimento todos aqui presentes, dizendo já parabéns, Emílio, pela coragem, né? A gente sabe que combater, né, a fraude, né, dentro de casa tem que ter coragem. E a gente sabe que também sempre a minoria, né, como na política, mas essa minoria ela acaba fazendo bastante barulho. Então, quero parabenizar aqui você pela coragem da RECAP, todos os diretores, todos os presentes. Sempre os bons vencem os maus, né? E assim na política e assim na vida. Então, isso veio no momento certo, na hora certa, para esclarecer a população. E cabe a nós, como agentes políticos e públicos, ajudar a vocês a interlocução com o que o Cirilo falou, com o consumidor, né? Para que nós alertemos o consumidor, para que o consumidor ele desconfie quando ele vai abastecer. Tem 2 postos, né? Um posto com uma discrepância muito grande. Então, acho que nós, a Câmara Municipal, né, Rossini, cabe também estar junto dessa campanha para que nós orientemos aí os consumidores para que realmente eles fiquem atentos. Então, quero parabenizar mais uma vez a Câmara e ao RECAP por essa campanha. Conte comigo, né? Porque quando se trata de fraude, irregularidade, ilegalidade, aqui este vereador tem atuado e tem trabalhado bastante. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Paulo Búfalo. Então, boa tarde a todos, todas. Quero cumprimentar o vereador Rossini pela iniciativa de trazer à casa esse debate e, em nome do Emílio e do seu Chico, né, cumprimentar toda a mesa e representação dos empregadores e dos trabalhadoras aí do setor. E aí, fazendo uma referência ao Emílio, né, que ao longo de décadas aí no RECAP se mantém vigilante com essa questão. E vou lembrar aqui de uma história, né, que na verdade foi um aprendizado ainda no meu primeiro mandato, estou exercendo o quarto agora, surgiu aquela questão do uso da antecipação do ICMS justamente para promover essa evasão de recursos públicos, né, através dos hipermercados e shoppings que abriam as suas revendas, e aí, além de lesar os próprios cofres públicos, no caso dos trabalhadores, eram contratados como repositores e faziam o revezamento na venda de combustível para evitar que se pagasse, inclusive, direitos trabalhistas desses profissionais. E aí, em 2002, senhor presidente, nós apresentamos aqui na casa o projeto de lei 556, foi bom, cara. E o que nos permitiu abrir o debate com a cidade de Campinas. Fizemos várias audiências públicas ainda no nosso prédio antigo, lá na prefeitura, né? E tramitou aqui por cerca de 2 ou 3 anos esse projeto, vários pareceres, enfim. Evidente que havia um questionamento da autoria do projeto dessa natureza nascer aqui na casa, porque nós colocamos nesse projeto de lei que um revendedor ele precisaria ter um CNPJ específico que não poderia ser o mesmo do hipermercado, enfim, ou do shopping. E isso permitiu, então, que nós avançássemos nesse debate. Eu fui, inclusive, em alguns outros locais aqui no estado fazer o debate com câmaras municipais, né, da iniciativa, mas acabou que o nosso projeto não foi adiante por conta de um questionamento de autoria. Mas eu avalio que essa casa tem instrumentos para contribuir com essa campanha. Avalio que a casa pode avaliar isso aqui coletivamente. Nós podemos contribuir para evitar, com um dispositivo simples aí, que essas questões continuem causando essa evasão de recursos ou a precarização do trabalho, né? Desde então, já faz 2 décadas, eu sigo estudando algumas questões nesse tema e acho que posso contribuir. Acho que isso faz muito mal, não só para quem trabalha no setor, seja como proprietário, seja como trabalhador ali, né? Mas faz muito mal, de fato, para o Estado brasileiro. Quer dizer, a evasão de recursos compromete o investimento do Estado em setores importantes, inclusive em áreas sociais, e acho que isso deve ser mais um aspecto de atenção dessa casa. Portanto, finalizo cumprimentando aí os responsáveis pelas campanhas, me colocando à disposição para que a gente possa contribuir com ela. Tá bom? Obrigado, vereador. Passo a palavra agora para o vereador Jorge Schneider. Quero lembrar que a TV Câmara estará divulgando na sua grade esse vídeo institucional feito pela RECAP com as informações da campanha. Vereador Jorge Schneider. Boa tarde, senhor presidente, Emílio, nosso grande amigo, e na pessoa do Chico. Nós vamos homenagear a todos que estão na mesa, porque é uma homenagear mesmo, porque aqui é a casa de leis. Aqui nós temos que ver como cumprir as leis. E incomoda demais nós vermos que ainda exista no Brasil gente que tente levar vantagem pessoal contra o meio ambiente, contra aquilo que é certo, o desvio de recursos. É uma coisa lamentável. Eu sou do tempo antigo, eu abasteço no mesmo posto há 40 anos.
Eu não mudo de posto há 40 anos, porque eu confio naquele posto. É a mesma coisa que um médico. Para mim é um médico. Eu confio naquele médico, só vou naquele médico. E se eu confio naquele posto, eu vou lá. Mas eu quero dizer que a Casa de Leis foi o lugar certo. Rossini, você matou a pau. Porque a Casa de Leis é o local para se discutir a não observância de leis. Eu vi o delegado doutor Fernando aqui, aliás, fica na nossa região lá e é um parceiro de Campinas ele. E eu vejo essa necessidade da integração. Nós precisamos, desde já, Emílio, quero colocar o meu gabinete à tua disposição. Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais e todos os assessores essa tua campanha, que é uma campanha que não é sua. É a campanha não é do RECAP, é a campanha de Campinas, do Brasil. É isso que nós precisamos. Eu sou líder do PL em Campinas e o PL quer as leis cumpridas no nosso país. Parabéns e conte com o rigor da lei, porque é isso que nós precisamos, ser inflexíveis com aquilo que é certo. Não existe mulher meio grávida, ou está grávida ou não está, ou se é honesto ou não se é honesto. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador José Carlos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Rossini. Quero parabenizá-lo por essa reunião tão proveitosa, né? Parabenizar o Emílio pela coragem, né, de estar combatendo essas fraudes, que a gente sabe que não é fácil, precisa ter coragem para enfrentar, como disse o doutor Fernando, esse crime organizado que está enraizado em quase todas as instituições brasileiras. Eu fiquei por último para falar, mas eu gostaria de também salientar que nós vamos agora entrar num momento de frio. E foi falado aqui das pessoas de rua que tomam ali esse combustível, né? Vamos dizer, não é um álcool comum, é um combustível que é para ser utilizado em carro. Então, Emílio, eu acho que nós temos, também coloco o meu gabinete à disposição, como todos os vereadores aqui, acho que a Câmara também vai estar divulgando tudo isso, porque nós já tivemos no passado, né, um passado não muito distante, pessoas que num frio bem intenso, se dava álcool, combustível para as pessoas, para os moradores de rua. E os moradores de rua de nossa cidade, infelizmente, estão aumentando. O prefeito disse, em recente entrevista, que está sendo exportado, né, de outra cidade para a nossa cidade. É uma preocupação muito grande, eu acho que a responsabilidade é de todos nós, entendeu? Moradores, munícipes aqui de Campinas. E, mais uma vez, o Emílio começou, eu lembro, essa não é a primeira reunião contra as fraudes nos postos de saúde. Eu acompanho isso, já estou, acho que nós, eu e o Sinairo aqui, somos os mais antigos aqui da casa, e nós acompanhamos toda essa dinâmica e essas reuniões para tratar do mesmo assunto, né? Aqui no editorial ainda fala, passados 22 anos, a mesma campanha, o que mudou de lá para cá? Eu acho que nós temos que ter cuidado, porque cada vez mais eles estão adiante um passo da capacidade que nós temos de combater, como disse o doutor Fernando, mas nós não podemos deixar o mal vencer o bem. Então, parabéns, Emílio, parabéns a toda a mesa, parabéns a todos vocês aqui presentes, e vamos à luta para combater esse crime. Abraço. Obrigado, vereador. Antes de voltar a palavra para o Emílio, nós realizamos há uns 2 meses, talvez por volta disso aqui, também um debate com a presença dos representantes do CEATOX, que é o Laboratório de Toxicologia da Unicamp, onde eles emitiram um alerta denunciando os casos de morte por contaminação por ingestão de metanol aqui na nossa região. O doutor Fernando Bardi trouxe essa informação e a maioria das vítimas eram pessoas em situação de rua, moradores de rua. E uma prova de que ao consumir esse combustível como bebida, já absurdo isso, constatou-se a presença de
metanol nesses combustíveis, que é uma prática totalmente irregular. Naquela ocasião, a gente combinou e eu protocolei um projeto de lei que está tramitando na Câmara que obriga a notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde dos casos de contaminação por metanol e dando 24 horas para que isso seja feito à Secretaria de Saúde e a partir daí que ela possa encaminhar, seja para a autoridade policial para tomar as providências legais ou até para o laboratório Ciatox para aprofundar a análise e fazer um laudo mais eficaz desse combustível. Foi uma sugestão trazida do debate, eu acho que essa contribuição que o Poder Legislativo também pode dar, além de aumentar o rigor na fiscalização, promover esse debate, dar visibilidade para a campanha. Quero dizer, Emílio, que a TV Câmara, ela estará incluindo na sua grade de programação o vídeo produzido pelo RECAP, né, alertando, conscientizando as pessoas do risco, né, de utilizarem combustível adulterado e, mais do que isso, né, atender a esse apelo fácil do preço mais barato. Nem sempre o mais barato é o melhor. Às vezes o prejuízo e as consequências são muito piores. Eu agora passo então a palavra para o Emílio. Nós temos até daqui a pouco nós temos a reunião ordinária, mas até 17h45 nós teremos que encerrar essa reunião, mas fique à vontade para suas considerações finais, responder os questionamentos aí. Obrigado. Bem, obrigado, Rossini. Antes de responder ao único questionamento, eu entendi que é o único questionamento do vereador Cirilo, eu queria só fazer um esclarecimento com relação a um ponto que o vereador Zé Carlos, agradeço a intervenção de todos vocês aí, e a gente sempre conta com o apoio de vocês. Você falou uma coisa muito importante, Zé Carlos. Como é que o posto vende? Como é que chega isso na mão do morador de rua? Ok? Nós temos alertado os postos de gasolina, os revendedores, para não vender. Mesmo porque existe legislação para isso. O recipiente é um recipiente apropriado e tal. Mas não adianta, nem com o recipiente apropriado, um morador de rua, com aquele aspecto de uma pessoa em situação de risco, se ele chegar com... Nem nesses casos é para vender. Agora, o que acontece? O morador de rua, é bom que todo mundo saiba, ele faz parte daquele local, ele é conhecido pelo nome, ele vai lá para buscar um pouquinho de etanol, ele diz que é para acender, esquentar marmita, e acaba o frentista, que também não sabe o que tem dentro do tanque, dando ou vendendo para ele, mas na realidade ele vai lá, faz a birita dele ali e vende. É um drama isso para a gente. Né? E eu brinco sempre com o Flávio, né? E eu vou fazer essa brincadeira de novo, pedindo desculpa a você. Infelizmente, eu vou falar a verdade, se fosse cachorrinho, a sociedade estava toda alvoroçada. Tinha gente saindo pelo ladrão, mas é morador de rua, é gente que não tem quem defenda. E isso toca um pouco a gente, né? Então, ele vai lá e consegue a birita lá e está tomando veneno. E nós já participamos aqui na prefeitura, numa campanha, acho que é 1 ou 2 anos atrás, eu não lembro, orientando para não vender. Então, existe um esforço muito grande do sindicato nesse sentido, para evitar, certo? Vereador Cirilo, como é que nós vamos, entendi, como é que nós vamos, o RECAP vai fazer para divulgar, para chegar, para atingir o objetivo? Simples. Nós vamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos visitar 22, já visitamos algumas, todas com muita receptividade, porque nós entendemos, essa faz parte da nossa estratégia, visitar as câmaras municipais. Fazendo isso, a gente consegue atingir a opinião pública. Por quê? Vocês têm voz. Vocês conseguem trazer uma mídia pessoal, uma mídia coletiva, para um assunto tão importante que, às vezes, passa desapercebido, né? Passa desapercebido. Então, a gente vai visitar 22 câmaras municipais, estamos agendados aí, a diretoria inteira empenhada em ir, e estamos tendo muita receptividade, como estivemos aqui, certo? Outra estratégia também da campanha, durante 90 dias, nós vamos estar presentes em mais de 20 emissoras de rádio espalhadas por toda a nossa região, falando, dando entrevista, falando como estamos falando aqui, certo? Sem filtro. Como um revendedor,
como o consumidor é atraído e como ele é enganado. Qual o prejuízo que é causado no patrimônio, na saúde pública e no meio ambiente. Essa é a nossa estratégia, ok? E, por último, os outdoors. Nós estamos presentes, nós representamos 1.400 empresas em 90 municípios. Nós fizemos, não dá para trabalhar em todos os municípios, nós elencamos a região metropolitana de Campinas com 22 municípios. Dos 800 associados que o RECAP tem, nós conseguimos atingir 550 associados. E são esses postos que a gente vai utilizar para poder chegar ao consumidor, distribuir esses panfletos diretamente na mão do consumidor. Faremos milhões desses panfletos para tentar alertar. Se alguns 10% das pessoas lerem, nós já vamos dar um passo adiante em termos de conscientização das pessoas. E tentar fazer um fronte de enfrentamento para essa gente, que está, como eu disse, crescendo, se fortalecendo e ocupando o espaço de um vereador correto. E é isso que a gente quer. E eu encerro aqui, se alguém quiser, agradecendo muito o apoio das distribuidoras. Eu acho que é importantíssimo hoje, nós estamos hoje no mesmo jogo. Nós estamos hoje chutando no mesmo gol. E as pessoas que estão fraudando, adulterando e matando, certo? Estão fora dessas linhas. Fortes e firmes no crime. E é isso que a gente está querendo fazer. Agradecer muito o apoio da minha federação. Hoje nós temos aqui, provavelmente, todos os 33 sindicatos acompanhando, no Brasil inteiro, acompanhando essa sessão através do nosso canal do YouTube da TV Câmara, que nós divulgamos. E espero, com isso, a gente conseguir lá na frente trazer um ambiente um pouco mais correto, um ambiente mais tranquilo, um ambiente concorrencial mais positivo, porque hoje está difícil ser revendedor nesse país. Muito obrigado a todos, eu agradeço muito o apoio que a gente teve aqui da Câmara Municipal, dos vereadores, das companhias e principalmente da revenda. Muito obrigado. Obrigado. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Emílio Martins, do José Hernandes, do Eduardo Valdívia, do Carlos Fátio, do Francisco Soares, nosso Chico Frentista, do Antônio Cardoso, também do Luiz Arraes, dos vereadores aqui presentes, Luiz Henrique Cirilo, Paulo Búfalo, Zé Carlos, vereador Jorge Chinardi, agradecer a presença de todos. Está lançada a campanha Um Basta contra as Fraudes nos postos de combustíveis. Está encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos. Às 5h45, portanto, encerrado o lançamento desta campanha que quer dar um basta nos fraudes dos combustíveis. E nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta já tem início aqui na TV Câmara Campinas a 28ª reunião ordinária com as discussões e votações dos 10 projetos. Não saia daí. TV Câmara, Campinas.